Saudações, caros irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos onde procuramos alcançar a reflexão das pessoas em cima de assuntos que podem ser úteis para nós. Esta é a finalidade dos estudos. Se a gente pudesse ter notícias mais exatas sobre o poder do pensamento, a gente pensaria mais em reflexão. Porque pensamento é um negócio muito mais... Bom, o pessoal discute o que pensamento é, né? O que pensamento é? O pessoal lá, os entendidos aí, os doutos que escrevem, que fazem influência nas opiniões mundiais das pessoas, eles discutem sobre o que é pensamento. A gente é tão acostumado a pensar que a gente não pensa sobre o que o pensamento é. A gente não pensa nisso, a gente não sabe o que pensamento é. A gente sabe que não dá para ficar sem pensar. Se falar para você assim, pare de pensar, 5 segundos. Aí você fica pensando assim, eu tenho que parar de pensar 5 segundos. Mas está pensando. Ou seja, você não para de pensar. Não tem jeito. Nem quando dorme, o cérebro não apaga. Como o nosso pensamento, o pensamento da gente, é preciso da gente distinguir onde é que ele começa. Não é no cérebro. Houve um neuropsiquiatra francês, já no século anterior. Ele estudou muito o pensamento, chamava Moleschott. E ele disse uma frase muito interessante que é um absurdo hoje. Mas na época causou muita influência. Ele falou que o cérebro secreta o pensamento tal como o fígado secreta a bilis. Todo mundo tem uma ideia. O pessoal não sabe o que é fígado secretar a bilis. Ninguém sabe. Ninguém não. Nós, os leigos, não sabemos. Mas os entendidos em medicina, em anatomia, fisiologia, sabem como é que o fígado faz para produzir a bilis. E quando ela é produzida, ela escorre por meio do canal particular, né? E tem o canal cístico, né? que é o da vesícula, e que a bilis vai acumular. Bom, isso aí é outro negócio. Mas, então, o fígado fabrica, isso chama secretar. É uma glândula que produz um produto, e esse produto, resultando da glândula, esse processo chama-se secreção. Então, o fígado secreta, o pâncreas secreta a insulina, as glândulas suprarrenais secretam adrenalina e cortisona. Então, secretar, a glândula secreta, ela fabrica, ela movimenta lá e por lá. Então, secretar é isso, a gente entende, né? Agora, o cérebro secreta o pensamento. O Moleschott, homem culto, erudito, pesquisador, disse que o cérebro secreta o pensamento tal como o fígado secreta a bilis. Outras glândulas secretam outros produtos lá. Então, se o cérebro secretasse o pensamento, ele tinha que produzir o pensamento, né? Elaborar, misturar, tantas colheradas disso, tantas gramas de fubá, tantas gramas de fermento e tal. Está secretando, ele tá elaborando. Finalmente está pronto o produto lá. Então o cérebro faz isso com o pensamento. Bom, ninguém se levantou para contestar o Moleschott.
para dizer que não era isso. Um douto daquele, um homem culto, falou aquilo. Aí o pessoal falou assim, bom, se ele é culto, falou, deve ser isso aí. Muita gente aceitou isso como válido. Foi o Allan Kardec, um outro homem muito culto, muito esclarecido, muito bem informado, que se levantou contra isso e falou, não, o cérebro não secreta o pensamento. O cérebro transmite o pensamento. Ele vem, sem cérebro, não pode haver o pensamento. Mas ele não criou o pensamento, ele vem de um outro lugar e cai no cérebro. Aí o cérebro funciona e tal, e produz as coisas, a decorrência. Mas ele não cria o pensamento. Então, o Allan Kardec estava estudando isso porque ele estava divulgando uma notícia nova para a humanidade, que é que o espírito, o ser espiritual, é independente do corpo. O corpo todo, o corpo da gente, do jeito que ele existe. E, teoricamente, a gente pode tirar o espírito do corpo. Então, o espírito está aqui, o corpo está ali. O corpo é totalmente independente do espírito para existir como corpo. Não para funcionar. Mas para existir como corpo, o corpo é totalmente independente do espírito. Quer dizer, o espírito encaixa no corpo e agora ele tem um mecanismo de... O espírito pensa. E agora o corpo recebe o pensamento, o corpo material capta o pensamento que veio de um lugar que não era físico, não era corporal, que é o ser espiritual. Então, na época, 1850 e tantos, 1860 e pouco, quando Allan Kardec estava pensando nisso e falando sobre isso, ele não sabia uma porção de coisas que se sabe hoje. Então ele não tocou no assunto, não. Ele só falou que o espírito produz o pensamento passa para o corpo e daí para frente o corpo funciona. Quer dizer, o corpo usa o pensamento para o que tem que usar. E a gente pode até nem saber direito tudo que o pensamento faz para o corpo funcionar. A gente até pode não saber isso. Nós leigos não sabemos mesmo, né? Mas o pensamento, então, cai no cérebro e faz o seu serviço daí para frente. Mas não veio do cérebro. Bom, isto era a teoria de que é o espírito é que anima o corpo e sem o espírito o corpo não fica vivo. Se o espírito abandonar o corpo morre como uma luva. Morre quando a mão sai de dentro dela. Você tira a mão da luva assim, o que acontece com a luva? Ela vira um pano molhado e cai, né? Né? Não precisa molhar, não, ela cai, né? Agora, o corpo é assim, se tirar o espírito, o corpo faz arreia. Bom, vamos abrir um parênteses aí para uma pergunta que surge, não faz parte da sequência que eu estou usando, mas eu vou precisar de abrir um parênteses. Tem gente que fala assim, ué, mas o espírito não sai do corpo de noite quando a gente dorme? Fala, sai. Mas sai do corpo? Sai. Mas como é que o corpo não morre? Então, o corpo morre, depois o espírito volta, o corpo vive? Falei, não, o corpo não morre, ele fica vivo. O espírito sai, vai passear lá de São Paulo, assim. São Paulo não é lugar de passear, não, né? Para onde que é lugar de passear? Guarujá, Batuba. O espírito vai para lá. Ninguém vai passear em São Paulo. Enquanto isso, o corpo fica aqui vivo. Palpitando lá, dormindo, batendo, o coração batendo, o sangue circulando. Diminui. Diminui o metabolismo, diminui muito. Mas diminui até com sono. O espírito pode estar por ali mesmo. Se estiver dormindo, o metabolismo diminui.
Mas o corpo não anda, ele não para, não. Mas o que você está falando? Vocês perguntam. Você não falou que se o espírito sair, o corpo morre? Eu falei, não. Eu falei, se ele abandonar. Eu estou querendo dar um outro significado para esse verbo, né? Se o corpo abandonar o espírito, aí o espírito... não. Se o espírito... Eu falei errado de propósito, para ver se você... Não, errei mesmo. Se o espírito abandonar o corpo, ele cai morto lá, igual uma luva cai quando a mão sai de dentro dela, não é? Agora, a luva nunca foi viva. Ela esteve lá, né? Quer dizer que se a mão voltar, a luva está lá também, mas não está viva. Bem, então voltando ao ponto. Se o espírito abandonar o corpo, sair inteiro, total, o corpo morre. Agora, isso que acontece de noite, quando a gente dorme, não é o espírito abandonar o corpo, não. É o espírito sair do corpo. Mas quando o espírito sai do corpo, ele tem recursos para ficar mantendo o corpo vivo. Ou seja, ele sai, mas não abandona, ele está ligado ao corpo. É como se você espichar um fio. Você está com uma lâmpada de eletricidade ali ligada. E tem um fio lá ligado numa fonte lá adiante, né? Então, se o fio sair de perto da lâmpada, ela não apaga, desde que ele permaneça ligado nela. Agora, se ele abandonar a lâmpada, ela apaga. Né? Mas se ele apenas sair de perto dela e ficar ligado, você pode puxar o fio assim, ó, ele vai desenrolando e tal, e você vai lá para o Guarujá. E a lâmpada continua acesa aqui. Se o fio espichar até lá, né? Então, o espírito tem recurso para ficar ligado no corpo por meio de um fio, que não é de cobre, não é um fio de eletricidade. É um fio de matéria espiritual. Não sei que matéria é aquela, não. É da mesma matéria do espírito. Lá. E aquele fio, ele espicha. Espicha e não afina, não. Ele espicha. Você pode ir lá para o Guarujá, pega um navio lá e vai para a Europa, chega lá na Europa, pega um avião, vai para o outro lado do mundo, lá para a Ásia. E o fio espicha. Está lá no Japão, o fio está dando a volta ao mundo assim, mas está grudado aqui na cabeça do corpo. E na cabeça do sujeito espiritual que foi lá. E aí o corpo fica vivo direitinho, ele está numa boa. Mas se ele precisar voltar, volta instantaneamente, se precisar voltar. Se alguém chegar e mexer no corpo, o espírito faz... Prega. E abre o olho e fala, o que foi? Fala, onde é que você estava? Estava lá no Japão. Fala, que Japão? O que, senhor? Cheguei aqui, encostei em você, você abriu o olho. Fala, voltei nesse tempo aí. É assim que o negócio é. Isso chama desdobramento. O espírito que está animando o corpo, ele pode sair do corpo sem romper, sem abandonar. Ele fica ligado por um laço. Um laço. Esse laço recebe nomes, vários nomes. Um deles é cordão de prata. Então eu chamo de cordão de prata, porque ele é prateado. Os que enxergam descrevem que ele é prateado assim. Isso é um cordão de prata. Não precisamos de muitos nomes para isso não, né? Não vamos fazer uso mesmo. Basta isso aí. Esse fio aí, esse cordão de prata, fica segurando. Ele não é de prata não, hein? Ele é de matéria espiritual lá, que a gente não sabe que matéria que é. Então, se o espírito sai do corpo de noite e sai e chega lá adiante, ele vai conversar com alguém. Ele pensa ou não? O que vocês acham? Ele pensa.
né? E alguém fala assim, vamos supor que seja eu. E alguém fala assim, quem é você? Aí eu falo assim, eu sou Rodrigues. Rodrigues Ferreira. Assim, mas é você mesmo? Falei, é. Falei, vou telefonar lá para sua casa e ver se você está lá. Se o Rodrigues está lá. E telefona. Alô, aí é da casa do Rodrigues? É. Ele está aí, a pessoa olha, tá aqui dormindo, ele aqui, ó. Ele está aí dormindo? Tá. Então a pessoa olha para mim e fala, não é você não, você está lá na sua casa. Fala, aquele lá é o meu corpo. Agora eu mesmo estou dando uma voltinha por aí, vou até Guarujá, depois cheirar um pouco de ar condicionado pelo mar, pelo oceano. Aquele ar oceânico tem um cheiro especial, mas não é só cheiro não. Ele tem uma energia especial. Aquela energia marinha é muito boa para a saúde. Por isso eu aconselho você 3 vezes por ano ir lá em Guarujá, cheirar um pouco daquele vento marinho lá. Que ele faz um bem danado. 3 vezes por ano. Tá bom? Quer mais de 3? 5. Quer 5? Então pode. 5 vezes você vai lá. Pode ser uma vez por semana? Pode. Bom mesmo era todo dia. Não precisa mais de uma vez por dia, não. Uma vez por dia, de manhã você vai lá, respira umas 10 vezes assim, enche o pulmão, depois, aquilo é ótimo para a saúde. Ótimo. Ótimo. Bem, então, o espírito, ao sair do corpo, ele é o mesmo sujeito. Então, quem que é o sujeito? É o que está deitado lá dormindo? Ou é o que está desdobrado, passeando lá em Guarujá? Quem que é o Rodrigues, afinal? Bom, o Rodrigues mesmo é o espírito. Porque aquele que está deitado lá não é o Rodrigues. Aquele lá é o quê? É o... Hein? Corpo do Rodrigues, não é o corpo. Falar corpo só não é. É o corpo do Rodrigues. Bom, isso é verdade? É, isto é verdade. Verdade confirmada. Confirmada. Bom, no Espiritismo isto é verdade profunda e simples. A gente sabe disso. E sabe disso. A gente não acredita nisso, não. A gente sabe disso. É uma lei. Agora, para você saber isso direitinho, bem sabido mesmo, você precisa de ler mais coisas. Porque quanto mais lê, mais informações você pega. E quanto mais informações você tem, mais você aceita como verdade aquilo que você está ali tomando consciência, não é? Então, com o tempo, anos assim de experiência em cima disso, de conversa sobre isso, leitura e tudo mais, a gente vai adquirindo uma segurança sobre a verdade da informação. E a segurança é a seguinte: eu não sou o corpo. Isso que você está olhando aqui não é o Rodrigues. Isso aqui é o corpo do Rodrigues. Como é que você chama? Valdir. Isto que nós estamos olhando aqui não é o Valdir. É o quê? É o corpo do Valdir. Vai, cadê o Valdir? Está em Guarujá. Você está desdobrado? Ah, não está não. Ele está aqui. Porque quando o corpo está desperto, o espírito está lá. O espírito, quando sai assim, o corpo não fica. Ah, mas você falou que ele não morre. Ele não morre, mas ele não fica consciente. Ele não está... Se o sujeito precisar de sair, o corpo dá uma paradinha e senta lá e cai e dorme. Vocês já ouviram falar no Santo Antônio? Santo Antônio de Pádua?
Já ouviram falar nele? Todo mundo já ouviu falar em Santo Antônio, né? Mas talvez você não tenha ouvido falar que ele, um dia, estava celebrando uma missa. E nessa altura, num outro país, lá na Europa. Mas em outro país. Nessa altura, o pai dele estava sendo condenado lá num processo de ameaça lá, de um processo criminal que foi feito contra o pai dele lá e tal. E estava em apuro. E ele, com a competência mediúnica que ele tinha, porque esses caras que são médiuns notáveis, quando são vultos católicos, os católicos falam que ele é santo. Agora, quando não é católico, eles falam que o sujeito é encapetado. Mas isto é tranquilo. Aliás, todo mundo faria isso, né? Se a gente fosse ele lá, também falaria. Porque a gente defende a pele da gente. Todo mundo é assim. Então, o Santo Antônio tinha essa capacidade de sair do corpo assim, pela vontade dele. Isso chama-se desdobramento consciente. Ele deixa o corpo aqui e vai lá. Mas quando ele deixa o corpo cai. Não morre, mas deita, né? E ele estava celebrando a missa quando ele captou a notícia. Agora, como é que ele captou essa notícia, que o pai dele estava em apuro lá? Eu não sei. Ninguém sabe. A gente pode pensar em alguns fatores, né? Pode ser algum espírito amigo que veio e falou, seu pai está lá agora, tá. E ele escutou aqui e ficou sabendo. Bom, essa é uma hipótese. Agora, outra hipótese é que ele pode ser clarividente. Clarividente, clareaudiente. Quer dizer, um indivíduo que vê à distância. Então, ele sentiu uma intuição assim forte e ele concentrou um pouquinho e viu. E escutou. Lá no outro país o que estava acontecendo com o pai dele. Isso também é possível. É um outro fenômeno paranormal, já confirmado cientificamente isso aí. Clarividência, clareaudiência. Isso já foi confirmado. Confirmado e até mostrado em congresso. E há quase 100 anos também que eles já comprovaram isso. Não é coisa recente, não. 1936. Congresso americano lá, universidade. Lá no congresso mostraram que isso é fato científico. Está num livro americano muito importante, chamado The New Worlds of Mind. Quer dizer, o Novo Mundo da Mente. Nesse livro do Dr. Joseph Banks Hine. Nesse livro, que já tem traduzido para o português tranquilamente, mostra essas pesquisas todas e como é que eles apresentaram estudo em congresso, e como é que foi fato científico e tal, comprovando clarividência, telepatia, premonição, coisas assim. Aí que deu origem à parapsicologia. Negócio bem antigo. Não é coisa recente, não. Pode ser recente para nós o conhecimento, mas a realidade do fato é mais anterior. Então, por meio de algum mecanismo, o Santo Antônio percebeu o pai dele lá. E ele precisava ir lá, porque ele tinha dados para testemunhar. Então ele não teve dúvida. Ele pediu licença um pouquinho e falou assim, me aguardem 5 minutos, eu vou precisar de meditar um pouquinho aqui. E sentou na cadeira assim, botou a mão assim, no meio da missa. E todo mundo ficou olhando para ele, mas como ele avisou, né? Ninguém piscou. E ele deitou lá e largou o corpo e, em espírito, e foi lá. Lá ele precisava aparecer, porque se ele chegasse lá em espírito, ninguém ia ver ele, né? Você já viu um espírito? Não? Tem um aqui agora, não está vendo aqui não? Tem vários aqui? Aqui perto de mim? Como é que eles são? A gente é curioso, né? Se vê um espírito aqui, eu quero saber. Eu não vejo, mas tem gente que vê. Bom, os videntes veem, mas os não videntes não veem. Tem um espírito aqui, mas você não está vendo. Porque ele está na dimensão espiritual. E nós estamos aqui na dimensão física.
Quem está na dimensão física não enxerga a dimensão espiritual. Se tiver uma outra pessoa aqui na dimensão espiritual, quem está só na dimensão física não enxerga, que é outro tipo de matéria. Mas é matéria. Para eles lá é matéria legítima e normal. Agora, tem gente que tem uma capacidade de, estando na dimensão física, ela, por um mecanismo dela lá, ela enxerga matéria aqui da dimensão espiritual. Não enxerga nitidamente assim não, mas enxerga razoavelmente. São os chamados videntes. Agora, falou em vidente, não quer dizer que ele vê tudo. Vidência, eu gosto muito daquela tabelinha, né? Eu já fiz umas 1000 vezes aqui na lousa. 0 a 100%. Vocês lembram daquela minha tabelinha? Então, ó, quem tem vidência, isso aqui é para vidência. Vidência. Quem tem vidência 1 é vidente, mas só enxerga 1%. Agora, quem tem vidência 15 é vidente também, mas é muito melhor, ele enxerga 15%. E quem tem vidência 20, 25, 30 e tal, 50, enxerga razoavelmente, mas só 50%. E vai por aí fora. Quem tem vidência maior, aí 80%, enxerga bastante bem. Então, quando fala que é vidente, ele não falou praticamente quase nada. Fala, eu sou vidente. Fala, onde é que você está na tabela lá da... A gente precisava perguntar. Fala, eu sou vidente 40%. Fala, então me fala, você 40%, você tem uma evidência bastante razoável. Mas um que tem 1%, ele vê uns vultos, umas coisas assim, ó. Mas é evidente também. Bom, isso é um conhecimento que passou, acabou. Vamos adiante. O Santo Antônio chegou lá em espírito. Quem não era vidente não ia vê-lo. E o povão do mundo não é vidente, ninguém viu o Santo Antônio. Então ele precisava de aparecer lá em espírito, mas com a matéria do corpo físico. E ele tinha deixado o corpo físico lá atrás, porque o corpo físico não vai pelo ar assim, né? Voando, né? Que nem o super-homem. O corpo físico não faz isso. Tirando o super-homem, ninguém mais faz, né? Como o super-homem só existe no cinema e na revista de quadrinho, né? Então ninguém faz aquilo. Mas o espírito faz aquilo facilmente. Em espírito. Mas o corpo da gente não. Quando o sujeito está no corpo, ele não faz. Então como é que o Santo Antônio chegou lá e foi visto por todo mundo? Ele chegou e tal, como uma pessoa. Então nessa hora eram 2 Santo Antônios mesmo. Tinha um que estava lá na missa, dormindo lá, sentado lá. E outro que estava lá adiante, defendendo o pai dele. Defendeu, testemunhou e tal, organizou as coisas direitinho e tal, fez o que tinha que fazer, deu certo, ele voltou e chegou lá, dentro do corpo. E levantou, e eu assim, eu precisava de ter uma meditaçãozinha, me desculpem, já estou de volta. O que eu estava falando? Que Jesus curou um cego lá e tal. E como ele continuou o assunto dele. Para nós agora tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Hein? Como é que alguém... Não vem com essa palavra, não. Como é que é a sua pergunta? É a mesma da dela. Fala. Como é que... como é que as pessoas viram o sujeito lá? Essa que é a pergunta. Ele, como é que foi? Em espírito ele não é visto. Como é que foi que ele foi visto? Tá bom. Para um espírito ser visto, tem um fenômeno. Esse fenômeno existe. Ele é raro para danar. Hoje em dia é tão raro que a gente nem vê falar mais. Mas, há um século atrás,
um século e meio atrás, era bem comum isso. Bem comum. Nos tempos do Allan Kardec, a mediunidade tinha vários tipos de mediunidade de efeitos físicos, era bastante comum. Mas esse negócio do Santo Antônio é anterior ao Allan Kardec. Bem anterior. Podia não ser tão comum, mas era possível. Porque possível é, em certas condições, um espírito pode tomar forma, pode tomar matéria e ser visto como uma pessoa. Quando um espírito toma forma e aparece como pessoa, eu pergunto para vocês assim, bom, o espírito, ele tomou matéria e apareceu. Então a gente fala que ele materializou, né? Materializou. Matéria, quer dizer, tomou matéria, quer dizer, assumiu, revestiu-se de matéria, e aí foi visto. Matéria que a gente fala é essa nossa física aqui, porque a dele lá também é matéria, só que aquela é matéria de ordem espiritual, a gente não vê. Mas quando ele toma matéria de ordem física, a gente vê. Então o espírito materializou. E eu agora vou fazer uma pergunta para vocês. Este espírito materializado aqui tem mãe e pai? Tem ou não? Pensa nisso. Acho que vocês não tinham pensado nisso, né? Vamos pensar agora. Ele tem mãe? Não vem com filosofia, não. Aquele sujeito que você está vendo ali, tem mãe? Tem ou não? Tem. Quem que é a mãe dele? Não, aquele é a mãe do corpo que está lá. Esse é outro corpo. Esse é outro corpo. O Santo Antônio, por exemplo, estava lá na igreja. A mãe dele é a Dona Maria, estava lá assistindo a missa. Quem que é a mãe desse que apareceu aqui? Não tem mãe. Ele não foi gerado. Esse espírito foi gerado? Foi gerado ou não? Esse sujeito que você está vendo aqui. Eu estou falando espírito para identificar o cara. O cara não foi visto, igual o Santo Antônio. Ele chegou lá e foi visto. Mas esse corpo não foi gerado. Tá certo? Então, em ciência oficial, né? Estes fatos são estudados em ciência. Lá na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, eles estudaram isso bastante bem. Esses fenômenos. Tem um departamento lá no Natal, o departamento mais avançado do mundo em pesquisa parapsicológica, na Carolina do Norte, na Duke University. Então, lá eles investigaram isso bem. E eles precisavam de um nome para esse tipo de fenômeno. E eles deram o nome de agênere. Agênere. Agênere quer dizer, não foi gerado. Agênere, não gerado. Então, quando aparece um sujeito desse, a gente fala, encontrei com um agênere. O quê? Outros chamariam de fantasma, né? Mas não é fantasma. Ninguém nunca viu um fantasma na vida. O que o pessoal viu foi agênere. Porque fantasma, você sabe o que é, não sabe? O que é fantasma? É um sujeito coberto com um lençol branco e um buraquinho assim, ó. E vem voando assim, o lençol. Aquele é o fantasma. Você já viu o fantasma? Não? Ninguém nunca viu o fantasma. Agora, agênere você pode ter visto. Se você viu, você não identificou. Porque ele, em todos os aspectos, ele era igualzinho uma pessoa. Tinha orelha, tinha cabelo, tinha tudo direitinho e tal. Então, esse é o agente. Então, o corpo do Santo Antônio ficou lá. E ele precisava aparecer lá como um agênere. Agora vem a pergunta da menina ali. Onde é que ele arrumou o corpo? Onde é que ele arrumou esse corpo para ser agênere? Um corpo ageneralizado, né? Um corpo... Como é que ele arrumou esse corpo? Hein?
Olha, vocês já ouviram falar no Lavoisier? Eu hoje estou com a cabeça muito científica, eu só vou falar de ciência aqui hoje. Hoje, só hoje. Mas falar do jeito que vocês compreendem, porque senão vocês vão embora, me larga aqui, né? Só vou falar de ciência aqui hoje. Vocês já ouviram falar num sujeito chamado Lavoisier, francês, cientista? Já ouviram falar nele? Fizeram colegial algum dia, e lá eles devem ter falado. É o cara que fez a primeira lei da química, a primeira lei da função química, né? A lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. Todo mundo fala nessa lei. Até leigo fala. E às vezes as pessoas até repetem a lei sem saber que ela é de Lavoisier e que ela foi muito importante. Porque antes das leis da função química, antes do Lavoisier, que foi quem fez a primeira, depois Proust fez a segunda, Dalton fez a terceira, Richter fez a quarta, né? E aí Van 't Hoff e tal fez a quinta, e o pessoal veio daí para frente, fizeram as leis da química. Antes de fazer as leis da química, essas leis aí, a química não era ciência. Era um negócio meio ligado com macumba, com remédio milagroso, esses tem assim. Pode pirim-pim-pim, que fazia a pessoa desaparecer, besteira assim mas a química não era ciência. Ela fazia parte da física. Essa era a ciência já. Mas com a chegada das leis da química, a química ganhou foros de ciência. Porque agora ela estava baseada em leis. E para ser ciência, é preciso ter objeto particular de estudo e precisa ter leis que regulam os fenômenos. Isso é que define uma ciência. Por isso que o Espiritismo é ciência. Porque tem objeto de estudo, que é o Espírito, e leis que regulam. São as leis de funcionamento espiritual. De acordo com a teoria científica, o Espiritismo é ciência. Então a química deixou de ser um aspecto das considerações materiais estudadas pela física e passou a ser uma ciência com estudo próprio, que agora química é a ciência que estuda a estrutura das substâncias. E está baseada nas leis da química, começando com a lei de Lavoisier. Então, esse Lavoisier foi um cientista notável, potentíssimo, fazia pesquisas, e ele queria saber se numa reação química, eu estou doido para falar de ciência, faz tempo, vou falar hoje. Ele queria saber se numa reação química, uma substância A encontra com uma substância B e forma uma substância C. Então, isto era um fato experimental, todo mundo sabia que tem isso. Por exemplo, hidrogênio encontra com oxigênio, dentro de condições especiais, reage e forma o quê? Água. Podia formar água oxigenada também, ninguém falou, né? Que é totalmente diferente da água, mas é formada de hidrogênio e oxigênio também. Mas, então, forma água. A água é completamente diferente de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio é líquido e pega fogo fácil. Hidrogênio é gás e pega fogo fácil. Oxigênio é gás e alimenta fogo. A gente fala que ele é comburente. Ele não pega fogo, ele faz fogo. Qualquer fogo é oxigênio reagindo. Então, olha bem, o gás hidrogênio é combustível. O gás oxigênio é comburente, ele faz o fogo. Junta os dois da água, que é extintor de incêndio. É ou não é? O que a gente joga no incêndio? Não é água? Acaba com o fogo? Então, como é que pode? Quer dizer que esta substância aqui, água, não tem nada a ver com hidrogênio nem oxigênio. Então, isto aqui é que é química. Química é esse negócio. A substância que aparece lá não tem nada a ver com aquelas que a formaram.
o ser humano não é um sujeito resultante de uma reação química, embora ele pareça com o pai dele e com a mãe dele. Mas ele não é diferente do pai e da mãe. Ele tem o nariz do pai, o olho da mãe, a orelha do pai, o cabelo da mãe. Quer dizer, está tudo lá. Você bate o olho e fala, você parece com seu pai, você parece com sua mãe, você parece com o nariz do seu pai, o olho da sua mãe. Se fosse química, não parecia. Era totalmente diferente. Então, na reação química, agora o Lavoisier queria saber se a quantidade de matéria ali da substância química formada, se esta quantidade de matéria aqui, depende da quantidade de matéria da reação química, ou depende da quantidade de matéria disponível, que é coisa diferente. Por exemplo, posso juntar aqui 10 gramas de oxigênio, 10 gramas de hidrogênio e reagir para ver se aparece 20 gramas de água lá. Não aparece. Não é assim. Então não é o tanto que a gente dispõe, é o tanto que a estrutura da substância permite. Agora, se você juntar 2 gramas de hidrogênio, não, peraí, deixa eu ver. Peraí, agora tem que ir lá na química. H2 mais O2 dá H2O, meio de O2 aqui. Então é 2 gramas aqui, mais 8 gramas aqui, ó. 2 gramas aqui, mais 8 gramas aqui, e aí dá 10 gramas lá. Mas, e se você juntar 10 gramas aqui e 10 gramas lá, vai reagir e dar um tanto de água lá, e sobra uma parte dos gases. Isto é que é a reação química. Quer dizer, a reação química não se dá pela quantidade, porque o que se dá pela quantidade é mistura. Se você misturar 10 gramas de feijão com 10 gramas de arroz, dá 20 gramas de arroz com feijão. Isso não é reação química, isso é mistura. Reação química é diferente. A reação química se dá de acordo com o peso atômico das substâncias reagentes. É outra coisa. Bom, isso todo mundo sabia. O Lavoisier queria saber se na reação química tem perda de massa, já que as massas não são a soma. Então, olha bem, é um negócio difícil, hein? Ele queria saber se tem perda ou ganho de massa. E ele descobriu que não tem perda nem ganho de massa. A massa das substâncias que se combinam é a soma. Faz a soma e dá como resultante a massa da substância que resulta. Essa é a lei de Lavoisier. Quer dizer, numa reação química, as massas das substâncias que se interagem formam uma proporcionalidade constante. É a lei dele. Então, ou seja, não há sobra de matéria nem falta de matéria. Combina de acordo com a quantidade de combinação disponível. Então, não há perda nem ganho de matéria durante uma reação química. Aí é que o povo aprendeu aquele negócio que todo mundo fala. Na natureza nada se cria, nada se forma, né? Nada se perde, nada se cria, nada se perde. Todo mundo sabe, tudo se transforma. Então, o que houve aqui foi uma transformação, mas não houve fabricação de massa. Isso foi importantíssimo para a química, porque a matéria não desaparece. E nem aparece milagrosamente. Então, já que é assim, nós vamos aplicar a lei de Lavoisier no aparecimento do Santo Antônio. Santo Antônio apareceu aqui e formou uma gênere. Vamos aplicar a lei de Lavoisier. De onde que veio o corpo dele? Porque de acordo com a lei de Lavoisier, a matéria não pode ser criada. Ela se transforma.
Ela veio de algum lugar. Porque se não viesse de algum lugar, o corpo dele não aparecia. Então ele sabia que ele precisava de matéria para compor o corpo dele. Ele tinha que buscar em algum lugar. Onde é que ele foi buscar? Hein? Bom, hoje vocês estão aprendendo ciência espírita. Vamos. Tem 2 jeitos de buscar essa matéria. 2 jeitos. A matéria que compõe o corpo do agênere vem de 2 lugares possíveis. Só 2. Um é um sujeito, uma pessoa que tem competência de fornecer matéria. Chama médium de efeitos físicos. Se tiver um médium de efeitos físicos, digamos que o Valdir aqui é médium de efeitos físicos. E eu desdobro lá e venho em espírito e preciso aparecer aqui como agênere. Mas eu não tenho matéria para me sustentar e eu aparecer. E sem essa matéria, vocês não vão me ver. Então eu preciso de matéria para aparecer. O Valdir, você me fornece matéria? Ele conscientemente pode falar assim, forneço. Aí ele concentra lá e se entrega e fornece matéria. A matéria sai dele invisivelmente. Chama ectoplasma. Essa matéria que sai, invisível. Às vezes é até visível. Tem uma forma de vapor. Um vapor esbranquiçado, assim. Se sai muita mesmo, chega a escorrer pelo olho dele, pelo ouvido dele, pela boca, pelo nariz, pelo umbigo. Sai assim, parecendo floco de algodão, assim, ó, e tal, e vem aqui, e aí eu vou aparecendo aquilo. É com o ectoplasma que os agêneres aparecem. Então, eu usei, neste caso, um corpo estranho, um sujeito lá, para me fornecer a matéria que eu precisava. Ficou claro isso? Agora, e se o Valdir não estiver disponível? Às vezes o espírito precisa aparecer e não tem ninguém para fornecer a matéria para ele, o ectoplasma. Aí de onde que ele vai buscar? Hein? Chatíssima, você tinha que ter errado. É do próprio corpo. Ele pega do próprio corpo dele, que é o mais comum. Agora, ele não faz uma operação para pegar do corpo dele. Ele não vai lá e... Digamos que o Valdir está... Digamos que sou eu, meu corpo está lá dormindo. Eu vou lá em espírito e faço assim com o meu corpo. Abracadabra, desgraçado, manda um pouco aí. Tá. Faço uma opção de... Não é assim, não funciona assim. Porque eu, para fazer isso, eu precisava de saber fazer. Mas às vezes o cara não sabe fazer. Então, bom, vou contar o caso primeiro, depois eu explico como é que foi que aconteceu. Aqui em Rio Preto, contam-se muitas histórias sobre o doutor Gilberto. Você ouviu falar do doutor Gilberto? Tem o Gilbertão e o Gilbertinho. Já ouviram falar nele? No doutor Gilberto? Aquele doutor Gilberto disse que tinha muita história de espírito assim que aparecia com ele, sobre ele, e ele foi visto lá no Hospital Santa Helena muitas vezes depois que ele morreu. Era agênere. É possível? É possível. Ele materializava lá. Como que ele fazia isso? Bom, nós vamos explicar isso depois. Como é que ele fazia. Ele e o doutor Gilberto, que aí vai ser especial. Mas um dia, o doutor Gilberto, que tanto aconteceu dele aparecer depois, como tem casos aí, de gente que apareceu para ele e era gênere. E esse que eu vou contar aqui é um assim. Ele estava em casa dormindo, no meio da noite, lá para as 2, 3 horas da madrugada, quando a campainha da porta da casa dele tocou insistentemente. Como ele era médico, acostumado com essas coisas, ele disse, alguém está precisando de mim, veio me buscar aqui de madrugada, não sabe o telefone, coisa assim, né? E eu, pelo menos, vou ver o que é. E chegou lá fora e viu um sujeito normal, era um agênere. Mas ele não sabia. Não tinha nada que identificava o agênere, né? E o sujeito falou assim, ó, doutor, aconteceu um acidente aqui perto do Mirassol, um negócio feio, um carro virou lá e tem um sujeito que está lá
dentro do carro, preso lá naquelas ferragens lá, e precisa do senhor imediatamente. Bom, eu não sei o que é que ele respondeu, mas eu vou inventar. Eu vou inventar para a história ter um sentido de continuidade, né? Ele falou assim, filho, mas isso não é comigo, 3 horas da manhã, procura a polícia rodoviária, é isso, aí eles levam lá na hora, levam médico lá, tá? Eles têm, assim, doutor, por favor, tem que ser o senhor, eu conheço o senhor, por favor. E consta que o doutor Gilberto era um cara muito bom. Todo mundo aí fala, eu não conheci o homem, não. Mas o pessoal fala, e eu gosto de ouvir, quando fala que o sujeito era bom, a gente acredita com alegria, né? Eu acredito que ele era muito bom. E ele, então, se condoeu do sujeito e falou assim, onde é que está? Onde é que é esse lugar aí? Ele falou assim, é perto de Mirassol, assim e tal, explicou para ele assim. Aí o doutor falou assim, mas então faz o seguinte, eu vou botar uma roupa, você vai comigo. Ele disse, não, doutor, eu estou de carona aí com a pessoa, eu tenho que voltar correndo para lá, o senhor vai lá. E explicou direitinho para ele. Era uma gênere, como é que ele ia com o doutor Gilberto, né? Aí ele, bom, se fosse ele podia ir também, mas a gênere não tem muito tempo para ficar dando sopa, não. Ele vai desaparecer rapidamente, porque ele está ali materializado numa situação excepcional. Não demora muito, não. As energias em vigor ali, o cara que forneceu o ectoplasma lá, ou ele mesmo, tal, isso aí é rápido, ele dá o recado e desfaz e já vai embora. Então o doutor Gilberto trocou de roupa, montou no carro dele, chegou lá em Mirassol, aí já tinha gente lá, estava descendo e tal, e ele chegou, sou médico e tal, e foi ver, e lá dentro do carro, caído lá, todo estrumbicado, tinha um sujeito lá preso, e desmaiado lá, né? Aí o doutor Gilberto enfiou a cara lá e tal, e foi ver o cara já estava morto. E sabe quem era? O cara que foi chamar ele lá. Aí a pergunta, bom, agora eu não preciso fazer a pergunta, que vocês sabem a resposta, né? Quem é que foi chamar o doutor Gilberto? Se o sujeito estava preso no carro lá, morto. Preso, e para tirar ele de lá, deu um trabalho danado, teve que cortar, arrebentar e tal. Mas o doutor Gilberto não ia mentir, falar que não foi. Ele falou, esse cara, ele não falou isso para todo mundo, falou para alguns. Né? Esse cara que está aí foi lá na minha casa me chamar. Eu disse, como é que foi você estar aqui? Bom, era preciso saber a teoria do agênere. Se o povo não sabe, pensa que isso não existe, não acredita, ou nunca ouviu falar. Então você chega e fala assim, ele foi lá me chamar. Você fala, doutor Gilberto, está precisando parar com esse negócio de medicina, porque ele já não está mais funcionando, não. Olha aí o que ele está falando. Não é isso que eles iam falar? Então, por proteção, ele não deve ter contado para ninguém por ali, não, sabe? Mas contou depois para outros. Então, isso é muito possível. Muito possível. Doutor Bezerra de Menezes, que era médico no Rio de Janeiro, um homem muito bom, muito bom. Doutor Bezerra de Menezes foi tido por todas as pessoas que lidaram com ele como um sujeito extremamente bondoso, amigo, suave, humano, caridoso, um sujeito notável. E ele atendia os pobres diariamente. Ele muitas vezes largou o consultório e foi lá em favela atender pobre, que não ia pagar nada para ele, porque não tinha dinheiro. Então o homem era mesmo de primeiríssima. E teve um dia que o doutor Bezerra ia fazer uma viagem. E parece que era de avião, ia fazer uma viagem de avião. E chegou no aeroporto e apareceu um daqueles pobres que ele tinha atendido. Lá na favela, que ele tinha socorrido muitas vezes e tal. E o sujeito abordou ele assim, na hora que ele já estava assim, caminhando para o avião. Assim, doutor, por favor, eu preciso falar com o senhor aqui, um negócio urgente.
E assim, filho, agora eu estou com a avião. Eu disse, doutor, por favor. Aí eu assim, fala. Aí o cara, ele foi lá e eu disse, eu preciso muito do senhor ir lá na minha casa, eu estou muito aflita, minha mulher está muito mal, e não sei, e só o senhor, e tal, e aquele negócio, e ele com o avião, aquela coisa, o sujeito segurou ele ali, e ele perdeu o avião saiu sem ele. E ele falou, bom, já perdi o avião, cadê, onde é que é a sua casa? Aí o sujeito assim, não pergunta para mim onde é que é a minha casa, pergunta onde é que eu estou, que eu já fui embora, negão. E era uma gênere. E ele não achou mais o sujeito ali e tal, mas como, que é isso? Mas ele, doutor Bezerra, tinha conhecimento dessas coisas. E assim, quem sabe que isso é uma gênere? Quem sabe que é uma gênere? Mas eu, de qualquer modo, se é uma gênere ou não, eu vou lá ver a mulher dele. Porque pode ser, se ele me vir chamar para ver a mulher dele, ela está precisando. Já que ele perdeu o avião, ele pegou a pastinha dele de médico e foi lá na favela, onde ele já tinha ido antes, socorrer aquela família, e chegou lá na favela, e ele falou assim, dona Maria, cadê o João? Eu vim aqui porque o João foi lá me falar. Aí ela falou assim, doutor, desculpa, o João morreu faz 3 anos. Como morreu? Ele não falou, eu vi ele hoje, né? Ele não falou nada. Como? É assim, ele morreu faz 3 anos, teve uma doença aí, foi hospitalizado, ficou 1 mês lá, mal para burro, morreu. Tá. Faz 3 anos. Aí tinha um retrato lá e tal. Esse aqui é... Aí ele disse, a senhora está precisando de alguma coisa? Eu disse, não, graças a Deus não, está tudo bem. Se a senhora precisar de alguma coisa, pode me procurar e tal. Eu vim porque pensei que a senhora estava precisando. Aí despediu da mulher e foi embora. E registrou isso por escrito, doutor Bezerra, que ele atendeu. E aí ele entendeu o que o João fez. O João tirou ele daquele avião, porque o avião caiu ali no meio do caminho e morreu todo mundo. Bateu na pedra lá, sei lá o que e tal. Então ele compreendeu que ele foi tirado do avião porque não era a hora dele. Quando não é hora, alguém tira você do avião. A menos que você não tenha merecimento nenhum. Aí você pode desencarnar por acaso. Isso existe. Porque para a lei divina, o que é 150, 200 anos aí, diante de 500 mil anos? O que é 150 anos? É nada multiplicado por nada e dividido por nada. Então, se você atrasar 50 anos, 70 anos, 200 anos, te compensa lá adiante com alguma outra coisa. Então, existe o acidente, sim. Você pode morrer por acidente. É só você não facilitar. Não deixe o seu carro passar de 120 km por hora na estrada. Porque 120 é uma velocidade segura, tanto que a lei permite. Mas passou de 120, já é perigoso, porque os carros, nem todos os carros são tão firmes e tão seguros. O próprio carro pode ter um problema lá, soltar um parafuso e tal, e você morre por culpa sua, não estava marcado. Acidente existe, é só não facilitar. Agora, se você tem uma vida aproximadamente correta, e aí acidentes não acontecem com você, acidente de morte. Não acontece com você. Se você tiver que, se o avião vai cair, você perde ele. Você não acha passagem e tal. Não tem acidente, não tem improvisação, não tem acaso na lei divina para ninguém. Certo? Agora aquele caso do Dr. Gilberto aí. Por que o Dr. Gilberto era visto lá no hospital várias vezes, várias pessoas viam, e várias pessoas
De noite ele era visto lá, às vezes ele chegava, conversava com a enfermeira, assim e tal. E depois saía, receitava. O pessoal conta aí cada coisa, hein? Então, como é que ele arrumava ectoplasma? Porque o corpo dele já está enterrado, não era dele mesmo. Porque o corpo da gente é ótimo para fornecer ectoplasma para o indivíduo que está lá morrendo agora, ou já morreu, ou está morrendo. Então, o corpo dele é uma fonte de ectoplasma para ele próprio aparecer. Vocês já ouviram falar de aparições de pessoas no leito de morte? Já ouviram falar isso? Tem um livro escrito com esse nome, Aparições no Leito de Morte. Muita gente conta isso, de pessoas que você está morrendo lá e o outro apareceu lá na outra cidade, conversou com a mãe dele, conversou com não sei quem e tal. Hein? Você viu? Como é que é a história? Apareceu um caso assim para você e o cara tinha morrido lá? Ou estava morrendo? Você viu ele no pé da cama, ele não chegou a falar, mas você viu ele. Aí, ó. Isto é verdade. Quer dizer, eu não sei se é verdade o que ele está falando, acredito nele. Eu não tenho certeza, mas acredito nele. Por isso que acredito. Né? Senão eu sabia, eu não sei, eu acredito. Né? Ele está dando um testemunho aqui. Mas isso é tão comum e tanta gente conta, que a gente sabe que pode. Então a gente aceita isso bem. Eu aceito isso muito bem, quando a gente conta isso. Porque é fácil demais acontecer isso. O Ernesto Bosano, um cientista italiano, escreveu um livro que é traduzido pela Federação Espírita Brasileira e existe para vender. Eu não tenho ele aí porque ele é raro, ninguém procura. Mas se você quiser, é só você ir lá e pedir para o rapaz pedir um para você. Na outra semana está aqui, você pode ler o livro. Chama Aparições Ligadas ao Momento da Morte. Quer dizer, essas aparições, o indivíduo está morrendo lá e alguém vê ele lá adiante, ou viu ele passando, ou viu ele chegando, ou ele chegou às vezes e ainda conversou com uma pessoa. É tanta gente que conta isso, que o povo sabe disso por sabedoria popular. Mas isto é fato cientificamente comprovado. Leiam esse livro do Bosano para vocês verem. Lá, dados científicos comprovados por ele, que era cientista, o doutor Ernesto Bosano. Escreveu em italiano. Mais de 40 livros. Este é um deles. Traduzido para português. Então, o problema é de onde que o sujeito tira o ectoplasma. Mas na hora que o sujeito está ali morrendo, o corpo dele... tem duas coisas ligadas à hora da morte. O espírito está se desligando. Quando o espírito está se desligando, porque está morrendo é sair do corpo. Sair permanentemente. O corpo vai morrer porque o espírito saiu. Então, quando o espírito está saindo, o corpo está morrendo. Mas às vezes está morrendo e o cara não está sentindo dor. Não tem que sentir dor porque está morrendo. Morrer é um fenômeno fisiológico, não dói. Que dói às vezes é doença, é coisa assim, né? Isso é outra coisa. Mas morrer natural não dói. Você não precisa ter medo de morrer. Ninguém vem apertar a sua garganta para você ficar... Não é assim que morre. Isso é assassinato, é outra coisa. Assassinato é outra coisa. Mas morte natural não dói. Bem, a menos que seja morte torturada. O cara está lá com asfixia danada e está... não está respirando, o médico... Se bem que hoje não tem isso, os médicos botam um tubo o cara e ele respira, não faz barulho. Né? Mas morrer de doença lá e tal, é uma coisa. Morrer natural, de velhice e tal, é outra coisa. Você nem sabe que morreu depois da morte. Pois bem, na hora que ele está ali morrendo, acontecem dois fenômenos que são interessantes para vocês saberem. Eu tenho mais 4 minutos para terminar isso. Um desses fenômenos é o fenômeno
é o fenômeno do desdobramento. Porque já que o espírito está se desligando, já que o espírito está saindo, então ele está rompendo todos os laços com o corpo. Então ele está desligando. Todos os laços estão rompendo. Então aí o perispírito, que é o sujeito que está saindo, né? É o corpo do espírito, né? Perispírito. O perispírito está sendo tirado, então ele vai ficando mais livre. Livre da ligação com o corpo. E com esta liberdade, ele tem facilidade de enxergar o outro lado. É por isso que ele começa às vezes a ver pessoas que estão lá, parentes dele que já morreram. E que agora, sabendo que ele está desencarnando, vem cá, no quarto onde ele está desencarnando, para recebê-lo. É muito comum acontecer isso. Vem a mãe, vem o avô, vem o tio, vem um primo e tal. E ele, na hora que ele começa a desligar, ele ainda está no corpo. Que se ele falar, o pessoal escuta. Mas como ele está desligando, ele já está vendo os espíritos lá. E aí ele fala, chegou aqui a minha mãe, está vendo aqui. Chegou o Benedito ali, chegou o Joaquim aqui. Tá. Então tem até um ditado que fala assim, quando o doente começa a ver os mortos, ele não escapa mais. É porque esse caso existe, todo mundo sabe disso. Porque aí nesse sítio, em tudo que tem lugar por aí, gente morrendo lá, falava dos parentes que morreram. Está aqui, dona fulana, está aqui, dona, uma amiga nossa e tal. Oi, dona fulana, como vai a senhora? E todo mundo olha para lá, não tem ninguém. Quer dizer, o pessoal não está vendo, mas os espíritos estão lá. Porque ele está leve, ele está desdobrando. Se vocês lerem o livro Obreiros da Vida Eterna, tem um sujeito lá, nesse livro, o André Luiz descreve vários casos de desencarnação. Até a equipe na qual ele trabalhava fazia esse serviço de ir lá desencarnar aquelas pessoas. E teve um sujeito lá, que eles foram desencarnar, um tal de Cavalcante, e esse Cavalcante era congregado mariano. Era católico, mas muito bom, muito caridoso. Congregado mariano. Esse congregado mariano faz um trabalho de primeira aí, na caridade. E ele, esse Cavalcante, tinha muito mérito espiritual, pela bondade dele, pelas ações a favor dos outros e tal. Isso são créditos espirituais. E aquela equipe veio buscar 5 pessoas que tinham altos créditos espirituais. Porque quem tem muito crédito não desencarna sozinho. Vem gente, vem equipes técnicas para desencarnar, para desgrudar ele do corpo. Porque tirar o perispírito do corpo não é fácil, não. Demora algumas horas para tirar. Eles tiram com a mão, né? Mas não rasga, não. Eles vão dando passe, não sei como é que é lá, e vão soltando o perispírito, que está grudado, célula por célula. E eles vão soltando, desgrudando e tal, e vão dando passe. E aí o sujeito vai ficando livre a hora que ele começa a enxergar o pessoal. E vai desligando e desliga. Começa dos pés e das mãos. É por isso que esfria pé, esfria mão na hora que está morrendo. Porque desligou, já morreu, né? Aquela parte ali já está. O corpo já morreu, o perispírito da mão já está saindo. Agora já está. Pois bem, então lá conta que o Cavalcante estava doente no hospital. E eles chegaram lá cedo para desencarnar e falaram assim, bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um passe geral nele aqui, fazer uma técnica lá, não posso falar passe não, senão vocês ficam com medo de passe, né? Porque passe tanto serve para fazer o sujeito encarnar, como desencarnar. Né? Mas tem técnica, eu não sei como é que são essas técnicas. Eles dão um passo do certo jeito, tá? Aí está desligando. Se dão um passo do outro jeito, está ligando. Então eles não vêm matar um cara que não é para morrer. Eles não vêm fazer isso.
Eles iam tirar um cara que é para levar. Então, é até bom, se o sujeito soubesse, ele até ia querer ir, né? Porque ele está indo com uma equipe que veio buscar lá do alto, né? Então, o instrutor falou para o André Luiz, instrutor Jerônimo, livro Obreiros da Vida Eterna, falou para o André, que fazia parte da equipe, olha, nós vamos dar um passe de desligamento nele aqui, ele vai enfraquecendo durante o dia, e de tarde nós viemos buscá-lo. E deu passe nele lá e tal, e foram embora. E o Cavalcante começou a se desligar sozinho, mas devagarinho. Porque para desligar, para completar, a equipe ia voltar de tardinha. Aí, quando foi do meio do dia para frente, ele já estava meio grogue, né? Como se ele tivesse tomado aí umas cachaças, umas coisas. Ele estava meio grogue ali e começou a ver espírito. Que ele estava meio, né, sendo desligado, se desligando assim. Ele começou a ver espírito. E ele estava numa clínica de indigente lá no hospital. E indigente costuma ser um pessoal que não é indigente só do corpo. Eles são indigentes espirituais também. São pessoas de má qualidade espiritual, pessoas, né, não tiveram estrutura, não tiveram. E outra coisa, o indivíduo pode fazer escolhas. Só porque é pobre, muito pobre, não quer dizer que é mau. Mas a maioria pode ser má por índole. Que tem muita gente engravatada que é má. Não estou relacionando aqui a maldade com a pobreza. Mas, no geral, os pobres são menos esclarecidos, menos informados. Menos. E, neste caso, é muito possível que eles tenham uma mentalidade também atrasada. Então, aquela ala ali de gente indigente, é o Cavalcante que começou a ver. Ele começou a ver, tem urubu em cima desse sujeito aí, ó. O urubu comendo ele. Não era urubu, era espírito vampiro. Espírito atrasado, chupando o cara lá, energia. Então, isso tem. E a gente não vê, porque se a gente visse isso, a gente ficava horrorizado. Por isso que a gente não vê espírito. É uma proteção para nós. E ele começou a contar aquelas coisas, e todo mundo começou a ficar com medo dele. Porque o pessoal está lá, né? Tudo vivo lá, tudo encarnado. Ficou com medo dele. E aí os médicos e tal, falaram assim, o cara ficou doido. Isolaram ele lá num quartinho, lá, não sei de onde, para ele não incomodar os outros. Mas aquilo lá também indica como é que o indivíduo, em desdobramento, ele enxerga espírito. Porque ele está do lado de lá, né? Ele bota a cara do lado de lá e vê. Agora, de onde que veio a energia que o doutor Gilberto usava para aparecer lá no hospital? Aquilo ali é outra coisa. Ele trabalhou naquele hospital durante muitos anos. Ele mesmo impregnou aquelas paredes, aquele lugar lá, tudo, com a energia dele. Então aquilo lá está carregado de energia dele. E quando ele ia lá, ele usava aquele próprio energismo subjacente ali, dos próprios objetos onde ele lidou muito, para se fortalecer e se agenerelizar. Ele aparecia como a gênere, usando energia do próprio local, que tinha muita. Sem impedimento de que podia ter alguma enfermeira ali que conheceu ele muito, que era muito amiga, e forneceria um pouquinho também. Sem a pessoa saber. Outras pessoas lá, funcionários, algum médico, amigo e tal, fornece alguma energia. E ele aproveitava aquilo e aparecia, mas não aparecia tão firme assim. Às vezes ele passava assim, alguém via, ele passou ali. Agora, como era muitas vezes, ele foi visto muitas vezes lá, como a gênere. E às vezes era uma aparição assim fortuita. Ele aparecia um pouco assim, passava. Então, se alguém lhe contar um caso que viu um sujeito que morreu, passar ali, como se estivesse vivo, você pode não saber explicar, mas não deve duvidar, porque pode ter aparecido fortuitamente e passado.
usando energias de agênere, tomadas emprestadas de alguma pessoa conhecida e tal. Isso é um negócio possível. Agora, tem uma conclusão final importante dessa conversa toda aqui. É que, se isso tudo é verdade, que conclusão final nós tiramos? É que a gente não morre. Você está acertando muito, menina. Vocês viram quantas vezes essa menina tem acertado? Eu peço uma palavra que ela, pá, naquela palavra. Chatíssima. Começa a errar um pouco. Valeu, neguinha. A gente não morre. Como não morre? Você não é o corpo. Você é o espírito. Isso que eu estou vendo aí é o corpo. Esse aí morre. Mas você não. Você não é. Então é por isso que os espíritas que têm esse tipo de conhecimento, eles ficam mais tranquilos com referência a essa coisa da morte. Porque eles sabem que a gente não morre. Eu não vou morrer. Interessante é que vocês viram falar no Sócrates, não aquele jogador do Corinthians, aquele Sócrates lá, grego, lá de 2.300 anos antes de Cristo lá. Já ouviram falar nele? Sócrates. Pois bem, o Sócrates, aquele filósofo, pai da filosofia, aquele cara lá, né? Aquele cara que falava que a única coisa que eu realmente sei é que, na verdade, nada sei. Vocês já ouviram falar que ele falou isso? Sócrates é aquele cara lá. Aquele cara foi condenado à morte. Por calúnia lá. Fizeram uns calúnias com ele, que ele corrompia a juventude. Foi julgado. E os idiotas lá condenaram o cara à morte. E os discípulos dele, inclusive o Platão e outros, né? Vários discípulos dele, se reuniram. Mas ele não foi preso, não. Ele foi preso. Ele foi preso e ficou preso. Foi lá na cadeia que a mulher dele foi visitá-lo, e os discípulos foram visitá-lo, aquela coisa toda. E a mulher dele começou a chorar. Porque ele foi condenado a morrer envenenado. Eles iam dar um veneno para ele beber. E aí, um veneno chamado cicuta. Um chá de cicuta mata na hora, né? Iam dar aquilo para ele. Ele foi condenado a morrer matado. E aí, a esposa dele começou a chorar. Olhou para ele assim e tal, e qualquer um choraria, né? Você vê que o cara vai morrer daqui a pouquinho. E ela começou a chorar, e chorou, e chorando assim. Ele falou assim, por que você está chorando? Eu disse, porque eles vão te matar, rapaz. Como é que não chora? É assim, ninguém vai matar Sócrates. Assim, como não vai matar, idiota? Daqui a pouquinho eles vão te dar um veneno, aí está morto. Assim, já te falei tantas vezes, Sócrates não é isso aqui. Eu não vou ser morto. Isso que eles vão matar é o meu corpo, não sou eu. Então não chores por mim. Chora antes por ti. Porque você não sabe disso e vai sofrer quando eu for. Mas eu irei vivo para outro lugar, não morto. Meu corpo sem... Aí um discípulo deve assim, Sócrates, onde é que o senhor quer que a gente enterre o senhor? Eu assim, a mim você não vai enterrar em lugar nenhum. Agora o corpo você enterra onde quiser. Não tem nada a ver comigo. Falou desse jeito. Isso está num livro de Platão. Platão contou tudo isso no livro dele. Chama A República, de Platão. Não é aconselhável comprar para ler, não, porque é difícil demais de ler. Mas se você pegar um aí de alguém, você dá uma folheadinha e tem lá, está contando tudo lá. Não estou dizendo que você é tonto e não pode ler o livro difícil, não. É que o povo normal, né, da nossa cultura mediana assim, não entende esses livros muito complicados. Bem, então, olha aqui que segurança o Sócrates tinha.
O corpo você enterra onde quiser. A mim ninguém vai enterrar em lugar nenhum, porque eu vou embora vivo. Agora o corpo você põe aí em qualquer buraco, estou ligando. Não chores por mim, chora antes por ti, porque ignoras estas coisas. É coisas faladas por Sócrates. Ele tinha confiança absoluta. Então, nós não temos essa confiança toda, mas peguemos pelo menos um pouquinho. E você perca um pouco o medo da morte. Se não perder tudo, não tem problema não. Mas pelo menos uma boa parte, porque a gente costuma ter medo total, né? Não tenha medo de morrer. Você não morre. Nunca morreu, mas já viveu muitas vezes. E vai viver outras muitas, e vai desencarnar muitas vezes. E não vai morrer nunca. Porque você não morre. Você deixa o corpo. Isso chama-se desencarnar. Você não precisa aceitar bem isso não. Mas pelo menos entender você precisa. Entenderam bem esse negócio? Bem, então é o suficiente. Estou muito satisfeito, muito alegre, muito agradecido. Formulo votos que vocês tenham uma ótima noite e voltem para suas casas com segurança e alegria. E estaremos juntos aí nas próximas semanas, muitas vezes. Pelo menos mais uns 20 anos comigo aqui. Se vocês quiserem morrer antes, não é da minha conta. Gente, então é isso.